Canal Tudo sobre o Japão para mais um vídeo diário e hoje nós vamos falar sobre cidadania japonesa. No final das contas, vale ou não vale a pena você ter a cidadania japonesa? Quais são as vantagens e desvantagens de ter a cidadania japonesa? No final das contas, será que vale a pena? Por que será que muitos poucos brasileiros têm cidadania japonesa? Por que alguns brasileiros conseguem a cidadania japonesa? Por que existem casos com dupla nacionalidade, às vezes tripla? Entenda tudo no nosso vídeo de hoje. Então, se você quiser saber de todos esses detalhes e por que esses fatores acontecem, fica até o final. Então, gente, enquanto as fronteiras não abrem, vamos falar aqui de cidadania, vamos falar de outros assuntos, porque realmente esse mercado da questão dos vistos está bastante dificultado, né? Os vistos de trabalho não estão sendo emitidos. Ontem a gente recebeu a notícia muito complicada de que houve a mudança do cônsul de São Paulo. Então o cônsul de São Paulo está deixando formalmente no final de julho, né, o Brasil, e ainda não tem um sucessor que foi anunciado oficialmente. Então assim, a gente está numa fase de muitas mudanças. Então enquanto isso, vamos falar de alguns assuntos, principalmente para os brasileiros, né, que têm um desejo de um dia morar no Japão, e também para os brasileiros que moram no Japão também conhecer um pouco mais, né, um pouco mais sobre o fato de que, por exemplo, existe a possibilidade de ter, por exemplo, a questão da cidadania japonesa, né? Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa discussão. E no final das contas, ter um passaporte vermelho ou azul escuro realmente importa, né? Vamos abordar alguns assuntos, algumas questões que são positivas e outras que são negativas com relação a isso. Primeira questão positiva, né? O passaporte japonês recentemente, isso é bem recentemente, tá? Já nessa época aqui de Covid, ele foi eleito o melhor passaporte do mundo, ou seja, ele é aceito na maior parte dos países do mundo sem necessidade de visto, ainda nesses momentos de Covid. Por que será? Um dos fatores, além de questões diplomáticas, tem a ver com o Japão até o momento, né, digamos assim, está com a situação do Covid sob controle. Então, o fato de não ter restrições, né, problemas de Covid, ajuda o Japão digamos, a ter uma relação diplomática mais confortável com outros países, ao contrário do Brasil, né, que muitos países, inclusive, estão se fechando para os brasileiros, por exemplo, o próprio Japão, tá? Então, além dessa questão de você acessar muitos países sem visto, exemplo, você pode viajar para os Estados Unidos sem visto, se você tiver o passaporte japonês. Essa é uma grande vantagem que os brasileiros penam muito. Mesma coisa vale para o Canadá, tá? Mesma coisa vale, inclusive, para alguns países europeus que, teoricamente, estão dificultando, inclusive, a entrada dos brasileiros, né? Então, o passaporte japonês ele dá muitas vantagens, né? Principalmente para quem é turista, tá? No momento não dá para fazer viagens internacionais e tudo mais. Quem faz se arrisca, então de fato o passaporte japonês tem essa vantagem, né? Quais outras vantagens o passaporte japonês tem? Acho que o passaporte, a cidadania de uma forma geral, ele traz uma questão que tem a ver um pouco com a reputação do Japão, né? O Japão é um país extremamente confiável, em que muitos executivos, ainda nos dias de hoje, decidem e fazem acordos com base em aperto de mãos, né? Então, o Japão é conhecido como um dos países mais éticos e corretos do mundo, né? Então, se você é um cidadão japonês, né, teoricamente você comprovadamente você herda um pouco dessa cultura, né? E não significa que todo mundo que tem um passaporte japonês ou é cidadão japonês é honesto, não tem nada a ver com isso, mas realmente existe toda uma reputação histórica que foi construída aí através de centenas de anos, que é preservado até hoje e é muito bom na questão dos negócios, né? Quais outras vantagens você pode encontrar em ser cidadão japonês? Bom, a cidadania japonesa é transmissível de geração para geração, ou seja, se você é cidadão japonês, se você acabou de ter um filho, seu filho também será cidadão japonês, tá? Não importa se ele nasceu no Brasil, nos Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo. O que importa é ele ter, no momento do nascimento, o pai ou a mãe sendo japonês, tá? Então, cidadania japonesa não significa que você, digamos que tem algum tipo de ascendência, significa somente que você tem essa questão, você detém o direito de um cidadão e um passaporte japonês. Então essas são algumas vantagens, né? Negócios, o turismo,
que dão, né, vantagens aí para o japonês de uma forma geral, mas no final das contas, qual é a diferença na prática de um passaporte brasileiro para um passaporte japonês na questão dos negócios, né, na questão do dia a dia no trabalho, por exemplo, né, vamos falar um pouco contextualizando a questão dos brasileiros que moram no Japão. Faria diferença vocês serem cidadãos japoneses ou não faria diferença vocês serem cidadãos japoneses? A resposta que eu encontro aqui é que não faria diferença. Por quê? Porque o fato de você ser cidadão japonês não faz você pagar mais ou menos imposto, tá? O fato de você ser ou não cidadão japonês não faz você ser tratado de forma diferente, tá? Embora muita gente até acredite que sim. O que faz você ser tratado diferente, ou você, digamos que estar alocado em atividades diferentes, principalmente no setor de serviços, não é o seu passaporte, não é a cor do seu passaporte, e sim o que você fala de japonês, as suas qualificações técnicas, a questão acadêmica e a sua experiência profissional. É isso que faz você ser de fato mais reconhecido no ambiente de trabalho e não a cor do seu passaporte, tá? Então não importa se você é brasileiro, se você é angolano, se você é americano, se você é ucraniano, o que importa é quais são as suas habilidades e onde você trabalha e com quem você trabalha. Então, de fato, a cor do seu passaporte não importa. Outra coisa que é muito importante comentar, a cor do meu passaporte influencia em como eu sou tratado pelos japoneses? Não. Na verdade, você não sai na rua acenando com um passaporte de um lado para o outro. Ninguém sabe se você tem um passaporte brasileiro ou se você tem um passaporte japonês ou de qualquer outra nacionalidade. O que eles olham, que é fato, é muito para a questão da sua aparência física. Se você não tiver ascendência japonesa, muito provavelmente você se parece com um estrangeiro, né? Se você é estrangeiro, você vai ser tratado, ou se você tem, digamos, cara de estrangeiro, ainda que você seja japonês, você vai ser tratado como um estrangeiro, até que as pessoas te conheçam e saibam se você é ou não é de fato, tá? Se você, por exemplo, ainda que você tenha um passaporte, se você tem cara de estrangeiro, você vai continuar tendo os tratamentos de estrangeiro e isso não necessariamente é ruim. Quem disse que é ruim ser estrangeiro? Quem disse que o Japão tem preconceito? Quem disse que o Japão é um país racista? O Japão, sim, é um país muito puro na questão racial. Cerca de 98% da população ainda é japonês puro, né? Digamos assim, sem essa questão da miscigenação com outras raças. Significa que pelo fato de você ser negro, pardo, ruivo, roxo, se muda alguma coisa? Absolutamente não, tá? O que fato é, uma coisa que eu tenho comentado em outros vídeos, é que o Japão tem a sua cultura. A sua cultura é diferente, os hábitos são diferentes. Então, para um estrangeiro conseguir, digamos que, respeitar toda a etiqueta, né, que os japoneses têm, todos os rituais e tudo mais, muitas vezes é impraticável, principalmente para os estrangeiros que não moram há muitos anos e não têm ascendência japonesa e não conhecem a cultura e os costumes no detalhe. O que acontece na prática? Os japoneses acabam suavizando um pouco da cobrança dessa questão dos rituais tradicionais e te tratando de uma forma diferente. Não como uma pessoa de fora, como alienígena, mas como uma pessoa que não tem os hábitos e os costumes que os japoneses têm. E por isso não é cobrado de você, tá? Isso de forma alguma é ser maltratado, né? Então essa é uma das coisas muito importantes que vale ressaltar. Então, o passaporte japonês influencia nessas relações? Não influencia, pelo menos essa é a nossa opinião, tá? Então, assim, de fato, é importante que vocês tenham em mente que o que vai fazer vocês, de fato, serem, digamos que, tratados de uma forma diferente dentro da comunidade de brasileiros, comunidade de japoneses, vai muito da forma como você se relaciona com essas pessoas. Se você tiver cara de italiano, por exemplo, e você tiver nascido, sido criado em Japão, estudado de escola japonesa e tudo mais, e você se tem amigos japoneses, você não vai ser tratado como estrangeiro, tá? Por quê? Porque você é japonês, e não importa a cor da sua pele ou como você se comporta, né? Nesse caso, você está alinhado com a cultura. O que acontece muitas vezes é que você chega já depois de 10, 15, 20, 30 anos morando no país de origem.
E você não tem essa familiaridade com a questão dos costumes da cultura, ainda que você tenha ascendência, tá? Então, é um pouco dessa questão que eu gostaria de comentar com vocês, que não influencia, né? Então, no final das contas, quais são, assim, que mais? Quais são diferenças práticas aí? Uma das coisas que eu acho que as pessoas confundem é você não precisa ser japonês para viver como um japonês. O que eu quero dizer com isso? Você tem direito a comprar casas? Você tem direito a, digamos que, escolher o seu trabalho? Você tem direito a entrar na universidade? Você tem direito a fazer isso? Você tem direito a fazer aquilo? Você tem direito a fazer tudo igual aos japoneses. Por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos, quem é cidadão tem desconto na entrada nas universidades privadas. No Canadá, os cidadãos canadenses pagam 1/3 do estrangeiro. Isso é discriminação. Isso não acontece no Japão, tá? Então é uma diferença assim que as poucas diferenças elas vão somando, mas para quem acha ou quem desconfia que o Japão é um país xenofobista, bom, eu acho que a mensagem é totalmente invertida. O Japão é um país que tem uma entrada burocrática, né, que burocratiza muitos processos de entrada, por exemplo, o processo de visto de Yonsei, mas não é um país xenofobista, né? A população não é xenofobista. Então, xenofobismo é aversão a estrangeiros. Então, quando a gente olha por esse aspecto, né, da questão do trabalho, da inclusão, dos relacionamentos no Japão, não faz a menor diferença você ter um ou outro passaporte, tá? E a outra coisa que é importante comentar, e é um aspecto muito negativo, digamos assim, é que não existe uma relação, digamos que uma diplomacia entre o Brasil e o Japão que permite que você tenha dupla cidadania, tá? Você fala, não, mas eu já conheço pessoas que têm, você está mostrando aí 2, 3 passaportes, você tem dupla cidadania. O Japão não permite que você tenha dupla cidadania. Quando você é declaradamente japonês perante o Japão, automaticamente todos os seus documentos de fora do Japão estão revogados perante o Japão. O que isso significa? Que você perdeu todos os documentos para sempre? Não. Significa que o Japão não vai reconhecer nenhum documento seu que não for o passaporte japonês e os documentos japoneses, tá? Isso significa que, se você tiver outros passaportes, e você tiver no Japão, por exemplo, você não perdeu esses passaportes. Você só deixa de ter utilidade. Se um dia você precisar voltar para o seu país de origem, por exemplo, Brasil, ou no caso aqui, Portugal, algum país da União Europeia, você pode sim continuar tendo esses documentos e ser cidadão de outros países, muito diferente como algumas pessoas dizem. Por quê? Não existe um acordo, não existe digamos que uma base de dados mundial em que o Japão, a partir do momento que você revoga a sua cidadania de outros países, automaticamente o Brasil fala, não, agora você já só tem que entrar no Brasil como estrangeiro, Europa também. Não existe essa integração. Se você voltar para o Brasil e quando você chegar no aeroporto, você entrar com esse passaporte, ninguém vai saber que você é japonês, tá? E se você sair com esse passaporte, também ninguém vai saber que você, digamos que é brasileiro. Só tem um defeito aqui. Se você for brasileiro, você não vai conseguir sair do Brasil com esse passaporte. Por quê? Porque se você tiver dupla cidadania, você vai precisar tirar um visto. E o visto não vai ser concedido para esse passaporte. Ou seja, você só vai poder sair do país com esse passaporte, certo? Então é um pouco dessas diferenças, alguns detalhes que fazem diferença. Se você ousar, digamos assim, fazer uma viagem para o Japão, você tiver por exemplo, com escala nos Estados Unidos, ou você vir dos Estados Unidos para o Japão, eles vão exigir o visto no quiosque e você vai ser barrado. Você não vai conseguir viajar, então você só vai conseguir viajar com esse documento aqui, ok? Então é um pouco dessas diferenças que você precisa saber. Se um dia você quiser voltar para o Brasil, morar em caráter definitivo, você não vai precisar fazer nada. Existem algumas condições que são importantes com relação à decisão da questão de cidadania. Vou dar um exemplo aqui. Eu tenho filho, né? Eu tenho um filho bebê. Né? Meu filho bebê, ele nasceu no Japão, né? E ele tem, né, obviamente, a questão dos documentos e tudo mais.
Só que ele pode ainda ter os documentos brasileiros, né? Ele tem até os 20 anos para ter o documento brasileiro, por exemplo, o documento português, né? Por quê? Porque o Japão permite que você tenha, digamos, diferentes tipos de passaporte ou cidadania, até que você complete 20 anos e você defina qual país você quer, né? E no final das contas, ainda que você opte por ser japonês, isso de fato não vai impedir que você tenha uma relação, digamos aí, e possa morar um dia no Brasil, ou no meu caso aqui, na União Europeia, tá? Então, no final das contas, você não perde muita coisa, né? Se você fizer questão de ter o passaporte, né? Para quem não sabe como funciona o processo é muito simples. É como tirar visto, digamos assim. Só que você tem que fazer algumas entrevistas, e você precisa ter mais 5 anos de Japão, tá? E um pouquinho de Nihongo, saber escrever hiragana, katakana é o mínimo que não é exigido formalmente, mas é desejado. As entrevistas são em japonês, então se você não falar absolutamente nada de japonês, as suas chances de conseguir são mínimas, né? Porque de fato é um pouco até desrespeito à cultura, né, japonesa. Você não falar uma palavra de japonês ou não conseguir se comunicar no básico, realmente não permite que você tenha essa questão do passaporte, né? Então, no final das contas, vale ou não vale a pena ter um passaporte japonês? Na verdade, depende muito do interesse. Se você não quer ficar, se você tem interesse, por exemplo, você é jovem, tem interesse de ficar no Japão para sempre, digamos assim, por período indeterminado, eu recomendo você procurar. Por quê? Porque você não vai precisar renovar o seu visto. E se tiver um rompimento das relações diplomáticas do Brasil com o Japão, você vai ser enviado de volta para o Brasil, né? Se você estiver passando por uma crise, também você não vai conseguir ter o seu visto renovado, você vai ter que voltar para o Brasil. E você pode, por exemplo, o Japão ele pode, como ele faz para o Yonsei, começar a impor várias condições que podem impedir que você renove o seu visto também. Se você tiver qualquer questão de imposto, atrasado com a prefeitura, qualquer problema de conduta, você também não vai conseguir ter o seu visto renovado. Então, para você evitar problemas, digamos assim, com o Japão e com a dificuldade de renovar o visto e querer ter paz de espírito, eu recomendo você correr atrás disso. Custa caro? Dá trabalho? Não, não e não. É fácil para quem corre atrás, tá? Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre isso, até mesmo deixe suas dúvidas aqui nos nossos comentários. A gente pode, inclusive, auxiliá-los, tirar algumas dúvidas que possam ser importantes para que você se encoraje, se você achar que faz sentido, a pegar o seu passaporte japonês, tá? Então, informação é tudo, gente. Quem tem informação é rei. Quem não tem informação fica na mesma, tá? Então, o nosso canal ele traz informações que são conteúdos que são diferentes, que as pessoas não abordam, né? Pelo menos não dessa forma, falando a real. Nós trazemos a real aqui. Se você gosta disso, deixa o like, compartilha com todo mundo. Copia o link do vídeo, cola no teu Facebook, cola no WhatsApp e compartilha. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas assistirem nossos vídeos, maior vai ser a nossa motivação e mais vídeos a gente vai conseguir gravar. Por quê? Porque a gente faz conteúdo gratuitamente e sem audiência não tem como sobreviver, tá? Então, gente, nos ajudem aí, compartilhem. Se você não for inscrito, já se inscreve. E a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje e até a próxima!